Fala, torcedor vascaíno, o Benfica anunciou oficialmente a contratação do atacante português Bruma, que estava negociando com o Vasco. Estava praticamente fechado com o Gigante da Colina, mas acabou optando de fechar com o clube português. Vamos falar também sobre o Marcelo Santana. O diretor do Vasco está fazendo um trabalho desastroso, um péssimo trabalho dentro do Vasco desde 2024. Mas é claro, se você está chegando agora e não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Nesse vídeo aqui, vocês vão ver tudo sobre essa novela de Bruma do Vasco, Bruma que fechou com o Benfica, o Vasco tomou um chapéu. Vamos falar também sobre essa situação do Marcelo Santana, o péssimo trabalho que ele está fazendo dentro do Vasco. Beleza? Vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like que é muito importante e ajuda demais. Tamo junto? Agora vamos lá, vamos recapitular um pouco sobre essa situação. Essa imagem aí meio que dá um impacto no torcedor vascaíno, né? O Bruma estava praticamente fechado com o Vasco. O Bruma só faltava assinar com o Vasco da Gama, mas acabou que o Benfica entrou no negócio e o Vasco acabou tomando o chapéu do clube português. Vamos olhar a matéria aqui do GE. O Benfica anuncia a contratação do atacante Bruma, que negociava com o Vasco. O atacante português de 30 anos aceitou a proposta do Benfica e seguirá no futebol europeu. Essa informação foi dada pelo GE. O Benfica anunciou a contratação do atacante Bruma, que negociava com o Vasco. O atacante estava no Braga e assinou com o Benfica um contrato válido até 2028. O Braga e o Vasco estavam próximos da conclusão da negociação de Bruma, até amanhã desta segunda-feira, né? No dia de ontem, no caso, quando o clube português informou que o jogador iria para o Benfica. Ele quis seguir no futebol português para estar mais próximo da seleção e para atuar na Liga dos Campeões, que é a Champions League. E aí tá aí a imagem do atacante Bruma, que fechou com o Benfica e acabou que não veio pro Vasco da Gama. Que situação, né, gente? Mais uma situação dentro da mesma janela de que o Vasco toma um chapéu. Primeiro foi o Lavega no Fluminense e agora aí o Bruma no Benfica. É algo que não tem explicação, meu irmão. Vamos lá entender um pouco sobre a situação. O Vasco aceitou as condições apresentadas pelo clube de Portugal, que é o Braga, no fim da sexta-feira, ajustou valores, metas e formalizou a proposta para a compra em definitivo do jogador da seleção portuguesa. A diretoria vascaína esperava uma sinalização positiva por parte do Braga para dar o como negócio fechado. O Vasco tinha pressa em acertar a contratação de Bruma, porque sabia do interesse de Benfica e Porto. Então o Vasco estava ciente de que o Porto e Benfica estavam, vamos dizer, na disputa pelo jogador, que são as maiores equipes de Portugal. Por isso, a negociação andou em sigilo durante mais de uma semana. O montante oferecido pelo Benfica foi o mesmo que a direção vascaína ofereceu ao Braga. A direção propôs pagar 6 milhões de euros, que é aproximadamente 35,1 milhões de reais, pela aquisição de Bruma. E a negociação incluía metas coletivas e individuais, que podiam subir esse valor, como classificação na Libertadores, um título nacional, que é o Brasileirão ou Copa do Brasil, e jogos como titular e participações em gols do atacante. O Vasco segue no mercado em busca da contratação de um atacante de lado com status de titular. O clube mantinha negociações com o Palmeiras para ter Rony, por empréstimo, nome que interessa desde o início da janela. Brian Rodrigues, Coelho e Bruma foram outros jogadores que o Vasco negociou, mas não houve sucesso. Cara, é inacreditável. Olha os jogadores que o GE colocou na pauta aqui. Brian Rodrigues, Coelho, Bruma. Esses aí são 3 nomes que o Vasco tentou na janela de agora, de 2025, e o Vasco não conseguiu trazer nenhum dos 3. É inacreditável. O Brian continuou no América, o Coelho foi para o Atlético Mineiro, e o Bruma foi pro Benfica. É algo inacreditável. Mas vamos lá. O Madruga colocou o seguinte aqui também, né? Na sua rede social X. Vamos dar uma lida aqui que é importante, pra gente entender os fatos. Curiosidade a respeito da saída do Bruma ao Benfica desde Portugal. Boa parte da torcida do Benfica odiou a contratação.
Todos os portais relatam a contratação como o mais surpreendente desta janela, dado a todos os fatores. Os adeptos que criam conteúdo citam que está sendo gasto um valor muito alto para ter menos qualidade. Que são os adeptos que ele fala ali que criam conteúdo, são os youtubers, as páginas de Instagram, de Twitter, etc. Um torcedor relatou que o Braga conseguirá um substituto melhor por metade do valor pago por Bruma, que significa que é o jogador Nuno Moreira. Eu vou gravar um vídeo para postar à tarde, no dia de hoje, aqui no nosso canal, para vocês saberem um pouquinho sobre o Nuno Moreira. E para mim, cara, o Vasco poderia tentar um pouco a contratação do jogador. É um nome que me agrada, tá? É um nome que o Benfica, inclusive, tava sondando para ser o Braga, na verdade, perdão, tava sondando para ser a reposição do Bruma. Essa é a palavra. Então, o Vasco, o Vasco tomou um chapéu agora? Por que o Vasco pode dar um chapéu no Braga, por exemplo? É um exemplo, a gente pode entrar nesse meio da negociação aí pelo jogador. O que vocês acham? Deixa a sua opinião nos comentários que é importante. Beleza? Então é essa, a novela do Bruma é mais ou menos essa. Agora vamos falar um pouquinho sobre a situação de Marcelo Santana, que tá fazendo um trabalho péssimo dentro do Vasco. Vamos lá, sobre a situação do Benfica, né, que fechou com o Bruma e tudo certo. A gente pode culpar, sim, o Marcelo Santana, o Pedrinho, mas obviamente, né, foi uma vontade do jogador querer permanecer na Europa para jogar uma Champions League, querer continuar na Europa para ver se vai para a seleção portuguesa, que pode influenciar bastante. Cara, é algo ali onde o Vasco não tinha isso, né? Então, questão de valores, o Vasco fez um valor que foi a mesma coisa do Benfica. Só que o Vasco, ele não conseguiu convencer o jogador a vir pro Brasil. Ele, na verdade, ele conseguiu. Só que o Benfica entrou no negócio porque o Di Maria acabou se machucando. E aí acabou que o Di Maria se machucou, e aí bateu uma urgência dentro do Benfica, e aí foi lá, pagou. Clube que tem dinheiro vai lá e paga, não tem essa fato de ficar negociando 5 dias, 10 dias, uma semana, um mês. Não tem isso, vai lá, pagou e contratou, já até tá anunciado o Bruma. Então, cara, é algo muito fácil pro time que tem muito dinheiro, né? Enfim, vamos falar um pouco sobre Marcelo Santana. Cara, é bastante complicado falar, né? Por quê? Porque é um diretor que, desde quando ele chegou no Vasco, né, a gente sabia que ele foi presidente do Bahia, né? Isso é um ponto importante. E que ele tava no América, né? Que é um clube que não tem tanta relevância, vamos pensar assim, né? Com todo respeito ao América, mas não tem nem comparação com o Vasco, com o Bahia e nada do tipo. Né? E outra coisa, o Bahia não tem nada a comparação com o Vasco também. Né? O Bahia é um time grande, mas o Vasco é um time gigante no futebol brasileiro da América do Sul. Então são totalmente uma diferença. Cara, é um cara que é bem falado nos bastidores por conta de reestruturação, de estruturação do CT, de olhar essas coisas, né? De reforma, etc. Agora, em questão de janela, gente, tá sendo uma tristeza que não tem tamanho. Olha lá, o Vasco nessa janela agora do início do ano de 2025, ele tentou o Coelho, que fechou com o Atlético Mineiro, não veio pro Vasco. Tentou o Wanderson, que tava praticamente fechado com o Palmeiras, mas eu acho que melou. Tentou o Ramon Souza, não conseguiu. Tentou o Brian Rodrigues, continuou na América do México. E tentou o Bruma, fechou com o Benfica. Todos os jogadores que o Vasco tentou na janela até agora, não veio ninguém. Vai acabar o Campeonato Carioca e o Vasco não contratou um atacante, gente. Quem não tá vendo isso é algo ali assustador. Desculpa. Mas se você não tá vendo que o trabalho do Marcelo Santana é ruim, você tá completamente cego. Com todo respeito. Porque um diretor que na janela, lá do meio de 2024, ele tinha 3 meses para contratar um zagueiro e não contratou ninguém, para mim se chama amadorismo. Não interessa que o zagueiro tava pedindo 1 milhão de salário, não interessa que o jogador tava pedindo não sei quanto. Era para contratar um zagueiro somente. E a gente não contratou. A gente finalizou 2024 com o Léo Pelé na zaga. E o Léo Pelé, o que ele fez no jogo da Copa do Brasil? Ele falhou em ambos os gols. 2 gols do Atlético Mineiro no jogo de ida, falhou. Que foi crucial para a eliminação do Vasco na Copa do Brasil. O Vasco poderia ter ido para a final, se não fosse o Léo Pelé. E se não fosse a incompetência do Marcelo Santana nessa situação de
mercado da bola. A janela do Vasco no meio do ano passado foi desastrosa. A janela do Vasco, não, nesse início de 2025, não é boa. O Vasco contratou um goleiro reserva, beleza. Contratou o Tietê, que é uma boa contratação, na minha opinião. Contratou Lucas Oliveira e Lucas Freitas, pra mim são 2 zagueiros para compor elenco. E contratou o Maurício Lemos, que pra mim foi uma boa contratação, pensando bem. Agora, cadê os atacantes? Precisa contratar 2 atacantes no mínimo. A gente vai ter a volta do Adson, vai ter o David aí também no meio do ano, mas a gente precisa de atacante. Vai acabar o Campeonato Carioca, a gente vai jogar todos os clássicos sem um atacante contratado. Isso pra mim é amadorismo. Me desculpa, mas o nome disso é amadorismo. Essa é a minha opinião. E aí tá aqui, tem um Lavega também, que a gente tentou aqui, o estagiário colocou, né? O estagiário do Vasco. Lavega também, que o Vasco tentou e não conseguiu. Meu irmão, bizarro. É uma loucura. E aí, o parceiro do Atenção Vascaínos, o Douglas Roberto, ele fez um. Ele postou um. Tava na live, né? No caso do Atenção Vascaíno. E ele acabou falando essa frasezinha aí. Vamos escutar um pouco. Pra você entender. E eu concordo plenamente com o que ele vai falar. Vamos lá. Vou dar um play aqui e a gente vai assistir só essa parte do que ele vai falar. Vamos lá. Eu vou mandar um recado pra você, Marcelo. Querido, sai do ar-condicionado. Sai da sala, sai do escritório. Tu tá gostando muito de poltrona, ar-condicionado. Pega um avião, você tinha que estar lá na Europa para pegar um menino pelo braço, conversar, olho no olho. Um outro que foi muito criticado por muita gente, Paulo Brax, pegou um avião, foi lá na Europa e voltou com o Payet. Então, o que tá faltando, rapaz? Você tem que estar em loco, vai lá, mostra a cara, apresenta o que é Vasco para um menino desse que não sabe, não conhece a história do Vasco. Mostra a história do time, um projeto bacana pro jogador. Vai lá, não fica com essa história de e-mail, não. Fica dentro, Emerson, dentro do ar-condicionado, dentro do escritório com ar-condicionado, mandando e-mail, ligando. Aí não adianta, pô, tem que ir lá. Eu sei que não dá para fazer isso toda hora, o tempo todo, senão haja passagem de avião, haja tempo. Mas determinadas peças, esse menino mesmo, o Brian, por que não foi lá, pô? Você falou sobre isso. Falei. O Pedrinho, por exemplo, você, por exemplo, que é um grande empresário, quando você fala assim, pô, tem Cara, olha isso. A frase que ele falou é nítida, eu concordo plenamente. Hoje em dia os diretores têm esse costume de não sair do ar-condicionado, de não sair da sala lá do diretor, do presidente, etc. Por que o Marcelo Santana não tirou a bunda do sofá e foi lá em Portugal negociar com Bruma? Por que não foi no México negociar pelo Brian? Nada disso. Então, meu irmão, é uma cobrança que eu faço pelo Marcelo Santana. Saia do sofá também. Concordo plenamente com o Douglas Roberto, que falou Atenção Vascaínos, e crédito ao canal Atenção Vascaínos também. Tô colocando esse vídeo aqui pra vocês. E aí o estagiário do Vasco também colocou que o Edmundo cuspiu para todos os lados. Vamos escutar o vídeo do Edmundo aqui de 49 segundos. Vamos lá. Tá meio chateada, porque o Bruma parece que deu uma entrevista lá em Portugal, dizendo que gostaria muito de vir pro Vasco. E aí a diretoria me parece que dormiu, né, que bobeou nessa aí. Eu nunca fui muito fã do Marcelo Santana, embora não o conheça bem. Acho que ele, de fato, é meio que devagar no mercado, enfim. E nunca fui, assim, nem muito a favor desse modelo de negócio, né? Que tenha um diretor de futebol, que tenha o CEO lá da SAF. Eu acho que o Pedrinho tem que botar a cara e tomar todas as decisões mais importantes. Se a galera tá meio chateada... Então é isso. O Edmundo aí falando que não é a favor tanto do Marcelo Santana. Não é a favor tanto desse negócio de CEO, de diretor e etc. Então, cara, é algo ali que tá todo mundo vendo, né, gente? O trabalho do Marcelo Santana não é bom dentro do Vasco, um trabalho horroroso dentro do Vasco. Em questão de janela de transferência, é um trabalho desastroso. Eu não digo nem pela situação do Bruma, tá, gente? Porque a situação do Bruma, beleza, ele poderia ter ido lá e convencido o jogador. Isso pode muito acontecer e eu cobro muito do Marcelo Santana isso. Porque a gente não viu até agora ele saindo do Rio de Janeiro, saindo do Brasil, pra buscar um jogador fora. Né? Então, se ele saísse aqui e conseguisse ir lá e pegasse o Bruma, porra, seria maravilha. Né? Mas eu não falo nem pela situação do Bruma, mas por outros jogadores. O Vasco tentou diversos jogadores, não conseguiu trazer ninguém. Então é algo ali que a gente tem que abrir o olho, pô. É um diretor que não tá fazendo absolutamente nada. É um diretor que vai acabar o Campeonato Carioca e não contratou ninguém até agora.
Então é isso, gente. É meio que um desabafo, né, de um torcedor vascaíno, porque tá difícil a situação do Vasco, de verdade. É uma situação que, pô, difícil, cara. Difícil até de comentar essa situação do Vasco. De verdade mesmo. Mas enfim, beleza? O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Trouxe um pouquinho pra desabafar um pouco sobre a situação do Bruma e também pela incompetência, o amadorismo do Marcelo Santana, na minha opinião. Então é isso, gente. Um abração. Fiquem todos com Deus. Deixa seu like. Se inscreve no nosso canal, que é muito importante. Ajuda pra caramba no nosso canal e também no nosso conteúdo. Tamo junto. Abração. Fiquem todos com Deus. Beijo. E até a live daqui a pouco. Provavelmente vai ter live ou então um vídeo durante a tarde. Tamo junto.